Oi, sétimo ano, nós vamos falar hoje, né, sobre as sociedades no antigo regime. Como é que funcionava essa sociedade, né, como é que elas viviam, como eram seus costumes, seu modo de vida. Então, a maior parte da população nesse período, na Idade Moderna, né, início da Idade Moderna, lembram que foi dito na última aula? Pois bem, então no início da Idade Moderna, na Europa como um todo, a maioria da população estava concentrada no campo. Então, a pequena parte apenas vivia nas cidades, nos grandes centros, né, urbanos, que estavam naquele processo de formação. E também estavam em processo de formação as sociedades, né? A questão do Estado, por exemplo, estava se organizando. E aí, qual foi a forma que foi encontrada de organizar esse poder, né? De que forma que foi organizado, conforme a sua hierarquia e a sua influência no governo. E daí formou-se os estamentos, né, que serviam para hierarquizar conforme a posição social que cada um ocupava. Então, em primeiro lugar, vinha o clero. Né, o clero, composto representante da Igreja Católica, tá, na época. E em segundo lugar, vinham os nobres, tá certo? Em terceiro, viriam os camponeses, os artesãos, os comerciantes, né? Profissionais liberais que viviam na cidade e que geravam sua riqueza e que dali tiravam seu sustento de atividades praticamente urbanas. Nessa divisão, haviam duas classes privilegiadas, que eram o clero e a nobreza. Então, a terceira classe, né, que eram os camponeses, artesãos e comerciantes, alguns artistas, eles praticamente trabalhavam, né, para sustentar o luxo da nobreza e do clero. E aí, tem alguns costumes da época que é interessante a gente lembrar, inclusive no livro de vocês, traz isso, a questão da higiene, né? O hábito de tomar banho não era comum, então os próprios reis, né, a nobreza, eles não tinham esse hábito. Como também a gente até um dia desse não tinha o hábito de lavar as mãos sempre. Né? Imagino que daqui a alguns anos vão achar intrigante esse nosso costume. Mas voltando para a Europa, para a Idade Moderna. Então não havia o hábito de tomar banho, tá? Inclusive tinha uma rainha, eu não me recordo de que país, que ela se orgulhava de ter tomado apenas um banho durante toda a sua vida. Vocês imaginam? A pessoa passar a vida inteira e só tomar um banho. Então, talvez daí, né, que surge, ou justifica-se, a existência dos perfumes franceses, né? A justificativa de por que na França foi desenvolvido os melhores perfumes do mundo, né? Certamente para ocultar o mau cheiro dos nobres, né? Então, para disfarçar esse cheiro dele, esse odor, né, se usavam perfumes, né, de boa qualidade para que as pessoas não estranhassem, né, aquele cheiro que não é normal. Trago também destaque para a questão do mercantilismo. Então, essa terceira classe de comerciantes, de artesãos, eles embarcam numa nova aventura pelo mundo, que é o quê? A questão do mercantilismo. O mercantilismo ele era uma obsessão que os países da Europa tinham de controlar as navegações marítimas, porque eles sabiam que a rota marítima, quem controlasse as rotas marítimas, né, teriam acesso a grandes riquezas, vindas do Novo Mundo, África, América, né, teria acesso aos metais preciosos. Inclusive, a Espanha foi um dos países que mais se acumulou metal precioso nesse período. A gente sabe da história registra, né, a chegada dos espanhóis à América e o que é que isso significou para os povos indígenas, especialmente os incas, né? Culminou na extinção e na dissolução dessa sociedade tão importante, tão avançada para aquela época, que eram os incas. E aí, então, o mercantilismo, ele é o início, né? Ele é a semente do capitalismo que nós conhecemos hoje. Tudo começou lá, no mercantilismo.
ao comércio de mercadorias vindas do Novo Mundo, o controle dessas rotas marítimas que os países faziam tanta questão de ter e brigavam entre si por conta disso. Inclusive foi motivo de várias disputas, discórdias, ameaças de guerra entre esses países, porque era importante que quem tivesse o controle dessas navegações, obviamente acumularia muita riqueza. E aí, nessa corrida do mercantilismo, a Inglaterra foi o país que melhor se saiu. A Inglaterra ela conseguiu acumular riqueza e, além disso, teve a questão do favorecimento, que a Inglaterra, ela, pela sua condição natural, ela tinha jazidas de petróleo e carvão, né, recursos indispensáveis para o início do processo da industrialização. Então, o trabalho estava iniciando aquela transição, né, o trabalho ia deixar de ser manual para ser industrializado. E a Inglaterra foi um país pioneiro nisso, certo? Então é bom a gente entender isso, porque nós somos hoje, né, uma sociedade capitalista, porque o capitalismo ele se expandiu pelo mundo todo, com o processo de globalização que é bem recente, né? Ah, mas o que é que tem a ver com isso, professora? A gente precisa entender essas questões para saber por que é que a gente trabalha tanto, né, e não consegue ascender socialmente, para entender, por exemplo, por que é que tem tanta gente pobre no mundo e tão poucas pessoas com tantas riquezas acumuladas. Então, todo esse entendimento só vai vir a partir do momento que a gente começar a entender, né, como isso surgiu, onde isso surgiu e por que surgiu, tá? Porque tudo tem um porquê e tudo tem uma explicação lógica. Então, boa sorte para vocês. Leiam as páginas indicadas para a leitura, tá? E procure responder as questões da melhor forma possível. Não se preocupem em fazer aquela coisa de decorar e responder certamente, porque a história dá margem a várias interpretações. Se for uma interpretação com lógica, obviamente que eu aceito. Um abraço e um bom trabalho para vocês.